Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, quarto trimestre de 2022. Lição de número 9, traz o título O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. Os jovens estão estudando neste quarto trimestre o título Lideranças na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. E na primeira lição eles estudaram o que é liderança cristã. Na lição de número 2 estudaram a pessoa do líder. Na lição de número 3 estudaram a liderança de Moisés. Na lição de número 4, estudaram a liderança de Josué. Na lição de número 5, estudaram a falta que faz um líder. Na lição de número 6, estudaram exemplos de liderança feminina. Na lição de número 7, estudaram a liderança de Davi. Na lição de domingo passado, que foi no dia 20 de novembro, estudaram a liderança de Salomão. E no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus, estarão estudando a lição de número 9, que vai trazer o título O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. E o texto principal está registrado, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. Resumo da lição. Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discípulo eficaz. E o texto bíblico está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao versículo de número 15, que nos diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos. Aliás, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retireis. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que eu vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade,
sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Introdução. Jesus é um modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nessa lição, estudaremos os aspectos da liderança de Jesus. Primeiro tópico diz-nos assim: Jesus escolhe os seus discípulos. E primeiro subtópico: os discípulos, os apóstolos não convocados. Os apóstolos são convocados, aí. E no segundo subtópico, os apóstolos são enviados. No terceiro subtópico, os apóstolos são orientados. No segundo tópico, o treinamento de Jesus. Primeiro subtópico, força na fraqueza. Segundo subtópico, o processo do treinamento. Terceiro subtópico, o resultado do treinamento. Terceiro tópico, uma liderança discipuladora. Primeiro subtópico, Jesus e o discipulado. No segundo subtópico, o modelo do discipulado de Jesus. E terceiro subtópico, o líder discipulador. E o subsídio da lição de número 9, que traz o título Treinamento de Líderes segundo o modelo de Jesus, nos diz assim: Jesus tem muito a ensinar, inclusive sobre liderança. Devemos reconhecer que são muitos aspectos da liderança de Jesus que podem e devem ser avaliados e pesquisados. Entretanto, com vista a delimitar a análise e alcançar o objetivo deste capítulo, a abordagem aqui é sobre a atenção que Jesus deu e o empenho que dispensou no treinamento dos seus discípulos para o cumprimento da missão a que foram designados. Jesus não foi um líder indiferente aos anseios e necessidades dos seus liderados. Muito pelo contrário, cada ação da sua liderança esteve alinhada ao seu interesse em beneficiar aqueles que o seguiam, muito especialmente dos seus discípulos, exigindo-lhe uma participação ativa da vida de cada um deles. Jesus exerceu um perfil de liderança voltado para a formação de novos líderes, ou seja, uma das suas prioridades como líder foi treinar aqueles que por eles foram chamados para que fossem os seus discípulos. Nesse sentido, a atitude do mestre reafirma que, além de possuir uma visão, ser capaz de comunicá-la e ter condições de influenciar pessoas, liderar sob a perspectiva cristã, também é preparar outros líderes e treiná-los para que tenham condições de perpetuar os princípios eternos da palavra de Deus e deem continuidade à missão que Cristo confiou aos seus escolhidos. Todo o investimento de tempo, energia e dedicação para o treinamento dos discípulos justifica-se por razões múltiplas, e há duas que merecem destaque dentre elas. Primeiro, Jesus foi um líder que valorizava pessoas. Eis o porquê de ele ter se dedicado tanto na formação e no preparo dos seus discípulos. E segundo, o Senhor confiou o futuro da sua igreja a esses homens. E em certa medida, o seu sucesso ou o seu fracasso dependiam do quão preparados eles estariam para o desempenho das suas funções. É importante enfatizar que o treinamento a que os discípulos foram submetidos à medida que caminhavam com Jesus não pode ser bem compreendido se dissociado de aspectos que envolvem o chamado que receberam do Mestre e a sua natureza discipuladora. Dito de outra forma,
O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos só foi possível porque eles receberam e atenderam ao chamado do Mestre. E o que norteou esse treinamento foi o princípio do discipulado ensinado e praticado pelo Senhor. Jesus escolhe os seus discípulos. O ministério terreno de Jesus deve ser bem compreendido por todos os cristãos, muito especialmente por aqueles que militam na vanguarda da liderança cristã, pois cada movimento, cada palavra e cada atitude do Mestre possui lições a ser aprendidas, cujos efeitos e contribuição são de valor inestimável. E isso inclui a escolha de Jesus daquele que viriam a ser chamados de apóstolos e a forma como foram escolhidos por ele. Acerca da importância da escolha dos 12 apóstolos, A. B. Bruce escreve: a escolha que Jesus fez dos 12 discípulos, que gradualmente se reuniram ao seu redor, é uma importante referência na história do Evangelho. Tal ato divide o ministério do nosso Senhor em duas partes, provavelmente muito semelhante quanto à duração, mas diferentes quanto à extensão e à importância do trabalho realizado em cada um. No período inicial, Jesus trabalhou sozinho. Suas obras milagrosas estavam confinadas a uma área limitada, e seu ensino era, em sua maior parte, de caráter elementar. Mas, na ocasião em que os 12 foram escolhidos, a obra do reino assumiu dimensões que requeriam organização e divisão de trabalho. O ensino de Jesus estava começando a ser de natureza mais profunda e elaborada, e suas atividades beneficentes estavam crescendo muito. A explanação de Bruce confirma a importância do momento em que os discípulos de Jesus foram escolhidos por ele. Não somente isso, mas também indica a sensibilidade que o Mestre teve para perceber o momento certo para aumentar o número da equipe e a sua capacidade estratégica em separá-los no momento oportuno em que o seu ministério e a verdade da sua palavra deveriam assumir novas dimensões, além do aspecto da perpetuação disso. O Senhor Jesus deixa a lição de que há um momento certo para estabelecer-se, ampliar e preparar uma equipe de trabalho, razão porque o líder cristão deve estar atento e principalmente buscar em Deus a direção sobre o modelo, o momento adequado e os métodos mais eficazes para a seleção e o treinamento de novos líderes. Os apóstolos são convocados. Atentar para a convocação dos apóstolos é indispensável à tarefa de avaliar o treinamento a que foram submetidos, pois ela teve um significado que não se limitou apenas à missão para que foram chamados, mas significou o rompimento com crenças, comportamento, expectativas e relacionamentos, conforme o Senhor Jesus deixou claro nas suas palavras em Mateus capítulo 14, versículo 26 e 27. Em uma linguagem hipérbolica, isto é, de exagero, o Mestre acentuou a seriedade do seu reino, além de mostrar que a renúncia é a condição principal para que alguém se torne o seu discípulo. Fica evidente, portanto, que, ao serem convocados a seguir a Jesus, os seus apóstolos foram desafiados a romper com a vida de até então. Jesus teve muitos discípulos durante a sua passagem pela terra, dentre os quais separou 12. Sobre o momento em que essa separação ocorreu, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas dão informações com diferentes enfoques, conforme se lê respectivamente. E chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem
e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. Leia também a informação de que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Em Marcos capítulo 3, versículo 13. Veja ainda que o Senhor subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, conforme registra Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Essas diferentes perspectivas de apresentar o mesmo acontecimento contribuem significativamente na apreensão de importantes lições sobre a convocação dos apóstolos, tais como: primeiro, antes de enviá-los a cumprir a missão a eles designadas, eles foram chamados ao Senhor. Segundo, o Senhor deu-lhes o que eles teriam necessidade para cumprir a missão que deveriam cumprir, isto é, eles receberam poder espiritual. Terceiro, foi uma escolha pessoal de Jesus, isto é, os critérios foram divinos e não humanos. Quarto, essa escolha foi feita pautada em oração. E quinto, os que foram convocados passaram a ser chamados de apóstolos. Algo indispensável a ser levado em alta consideração aqui é a personalidade com que Jesus põe-se a convocar os seus apóstolos. Em primeiro lugar, antes de terem sido chamados ao serviço, os apóstolos foram chamados ao Senhor Jesus e eles foram a ele atendendo. Assim, esse chamado pessoal que, além de outras lições, indica que a comunhão vem antes do trabalho. Em segundo lugar, aqueles que foram chamados para apóstolos já estavam na oração de Jesus sem que eles soubessem, e antes de terem recebido a convocação divina. Os apóstolos são enviados. Uma das muitas qualidades da liderança de Jesus foi o equilíbrio com que ele conduziu o seu ministério e o treinamento dos seus discípulos. Pois, embora os discípulos tenham sido chamados primeiro a andar com o Senhor, este os enviou quando chegou o momento de cumprirem a missão outorgada a eles. Os discípulos foram submetidos a um processo permanente, lento e progressivo de treinamento com vistas ao preparo para que estivessem em condições de serem enviados para cumprir o papel que deveriam desempenhar em favor do avanço do reino de Deus na terra. É importante levar em conta o princípio de que o preparo sempre deve ser proporcional ao nível do trabalho a ser desempenhado, e nesse caso é preciso sublinhar que os discípulos tiveram de ser treinados de maneira avançada e dinâmica em virtude da grandeza do trabalho que haveriam de prestar ao Senhor. Há muitos elementos da missão dos discípulos que são capazes de atestar a grandeza da missão a eles confiada, mas o seu caráter representativo abarca todos esses elementos e cumpre o papel de confirmar isso. Assim que separou os seus apóstolos, o mestre deu-lhes algumas orientações e, junto delas, ordenou-lhes para que fossem cumprir a missão. E o Evangelho de Marcos usa o termo nomeou ao referir-se ao apóstolo no mesmo contexto em que foram enviados. A expressão usada por Marcos remete a uma pessoa cuja autoridade é investida em alguém por vontade, iniciativa e decisão próprias. Nesse caso, o investimento de autoridade é feito por intermédio do nome dessa autoridade, isto é, a pessoa investe o seu próprio nome nos seus escolhidos com vista ao cumprimento de uma missão, geralmente no contexto em que há uma lacuna a ser preenchida nessa representatividade. Sendo assim, quando foram escolhidos, separados, treinados e enviados, os apóstolos foram nomeados por Jesus a fim de representá-lo na propagação do Evangelho e na implementação do seu reino na terra.
Jesus não enviou os seus discípulos por achar que o seu ministério estava em baixa ou impopular, ou como se quisesse fortalecer a sua própria imagem. Muito pelo contrário, a nomeação dos discípulos ocorreu quando o ministério de Jesus estava no auge da Galileia. E não somente isso, mas também como fruto da sua constatação de que a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, conforme registra Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Diante disso, é possível identificar lições importantes, principalmente aos que exercem liderança cristã, sendo elas: primeiro, Jesus não ficou paralisado e nem se prendeu ao sucesso imediato, mas desejou avançar ainda mais. E segundo, o Senhor compreendeu a necessidade de enviar representantes na propagação da sua mensagem. Ao agir assim, Jesus demonstrou ser um líder sensível e corajoso. Sensível porque percebeu a necessidade de ampliar os limites da sua atuação, e corajoso porque destacou homens para auxiliá-lo na sua missão. O Senhor Jesus, portanto, não somente os separou e treinou, como também os enviou, e assim ele escolheu edificar a sua igreja. Os apóstolos são orientados. O verbo orientar tem relação com os verbos guiar, dirigir, indicar, informar e aconselhar. O salmista Davi reconhece que o Senhor foi o seu orientador, e isso fica claro nas suas palavras dirigidas ao Senhor, como se vê no Salmo de número 25. Verso 1. O Senhor é quem aponta o caminho. Primeiro, o Senhor é quem aponta o caminho. Segundo, o Senhor é quem guia no caminho. Terceiro, o Senhor é quem ensina no caminho. E quarto, o Senhor é quem instrui. O verbo apontar traz consigo a ideia de indicar ou mostrar. Já o verbo guiar indica estar junto enquanto caminha, e a conotação aqui permite pensar no Senhor segurando as mãos dos seus filhos. Os verbos ensinar e instruir referem-se ao ato de apresentar princípios e explicá-los gradativamente, à medida que isso vai ocorrendo. O aprendizado vai se aprofundando e as raízes vão se fortalecendo. Um olhar atento para a expressão orientar contribui para a projeção de uma imagem em que se aprende que não há possibilidade de orientação sem que haja envolvimento do orientador com o orientado ou orientando, pois a indicação do caminho requer comunicação, e o ato de guiar no caminho implica andar juntos, ou seja, orientar é efetivamente se envolver. Não há orientação sem que haja comunhão ou relacionamento. Portanto, além de escolher, separar, investir, pode e enviar os discípulos, Jesus dedicou tempo para orientá-los, e isso implica a afirmação de que houve o interesse da parte do Senhor em estar envolvido na vida dos seus escolhidos com vista a prepará-los para a tarefa que lhes foi confiada. Diante das muitas lições que podem ser extraídas tanto do ato de Jesus em orientar os seus discípulos quanto do contexto dessas orientações, destaca-se aqui que, para o mestre, não só o trabalho é importante, como também a forma de realizá-lo, pois a sua decisão em orientar os apóstolos denota que há um modelo que eles deveriam seguir e que não seriam autônomos para fazer o que bem quisessem. Dito de outra forma, não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Definitivamente, o Senhor Jesus é ordeiro e ama a ordem. A compreensão do momento e do significado das orientações que Jesus ofereceu aos seus discípulos depende
ter uma observação atenta, não somente ao que foi dito pelo mestre, mas também para aquilo que ele não falou. Ou seja, é preciso atentar para o silêncio de Jesus sobre determinados assuntos. Por exemplo, em nenhum momento Jesus não falou sobre resultados numéricos. No entanto, ele enfatiza a forma como o trabalho deveria ser executado, e isso traz duas lições. Primeiro, os resultados numéricos são de responsabilidade divina e não humana. Segundo, os 12 foram chamados a ser fiéis naquilo para que foram chamados. Conclui-se, portanto, que Jesus envolveu-se com os seus discípulos para orientá-los, deixando assim não somente o exemplo, mas também um modelo a ser seguido por líderes cristãos que desejam ter uma liderança fecunda, com resultados duradouros que glorifiquem a Deus e beneficiem pessoas. O treinamento de Jesus. Esse ponto dedica-se em fazer uma abordagem sobre o treinamento em si que os discípulos receberam de Jesus. Mas, antes disso, é importante atentar para o que Arames C. de Barros fala sobre alguns aspectos fundamentais desse treinamento. Uma vez incumbido de anunciar a boa nova do Evangelho a toda criatura, os apóstolos passaram por um processo gradativo e, por vezes, penosos de ruptura com o típico sectarismo judaico. Eles imprimem um forte sentimento de exclusividade em relação ao Todo-Poderoso. A desafiadora perspectiva de evangelizar os gentios impulsionou suas numerosas campanhas missionárias, orientadas para uma sociedade que experimentava o impacto de profundas transformações culturais, como aquelas vividas no primeiro século. Essa conjuntura social ofereceu às missões apostólicas horizontes tão atraentes quanto perigosos, como os veremos detalhadamente mais adiante. Fica claro que Jesus treinou e preparou os seus discípulos para o mundo, isto é, ele trabalhou em primeiro lugar na retirada de elementos ideológicos, religiosos e preconceituosos, e ao mesmo tempo imprimiu neles uma nova forma de enxergar Deus, as pessoas e as suas necessidades, moldando-os no sentido de terem novas prioridades e novos propósitos, inclusive o de alcançar as nações com a mensagem do Evangelho. Essa sessão dedica-se, portanto, em discorrer sobre a capacidade que Jesus teve de extrair força da fraqueza dos seus liderados, o processo do treinamento aplicado por Jesus como líder e a sua natureza discipuladora. Força na fraqueza. O Senhor Jesus disse ao apóstolo Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Essas palavras de Jesus são impressionantes e causam admiração no leitor mais desatento por tratar-se de uma declaração tão surpreendente, principalmente se considerar que foi o próprio Senhor quem o proferiu. Verdadeiramente, há inúmeras lições a ser extraídas e aplicadas a partir desse texto. No entanto, para o propósito aqui estabelecido, destaca-se a verdade que o Senhor Jesus é perito em apropriar-se das fraquezas dos seus discípulos e torná-las armas poderosas nas suas mãos. É exatamente isso que ele fez com os seus discípulos enquanto os treinava. Com o objetivo de identificar a ação de Jesus como líder em extrair força da fraqueza dos seus liderados, é necessário que a atenção volte-se para o exato momento em que ele escolhe os seus discípulos, bem como o perfil deles. A escolha dos discípulos foi antecedida pela rejeição e oposição dos fariseus a Jesus,
mais especificamente o episódio em que ele declara o perdão dos pecados do paralítico que foi curado logo em seguida, não obstante os religiosos terem se escandalizado. Este fato foi seguido do convite que Jesus fez ao então publicano Levi, o que também causou repulsa nos líderes religiosos que ali estavam. E por fim, a cura do homem da mão mirrada, no dia de sábado, que também causou furor nos fariseus que estavam presentes na sinagoga em que o milagre foi operado. Em paralelo a esse cenário, considere o perfil dos homens que Jesus escolheu. Sobre o perfil dos que foram escolhidos e treinados pelo Senhor, A.B. Bruce qualifica-os como homens da Galileia, rústicos, porém simples, sinceros e motivados, espiritualmente qualificados para o trabalho que foram chamados a fazer. Pois para o Senhor, o que importa não é o exterior do homem, mas o seu interior. Dentro de uma perspectiva intelectual e humana, os discípulos escolhidos por Jesus podem ser considerados irrelevantes se comparados à elite religiosa daquela época, ou seja, foi de fato uma decisão surpreendente, porém acertada. Afinal de contas, o Senhor é soberano e infalível. O contraste entre os que rejeitaram e opuseram-se a Cristo e os que por ele foram escolhidos e submetidos ao seu treinamento é uma clara demonstração da opção divina pelos renegados, desprezados e os incapazes, para que se cumpra a palavra dita pelo apóstolo Paulo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Contrariando, portanto, as expectativas humanas, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis, mas que, sob o poder do Espírito Santo, foram responsáveis pela propagação do Evangelho nos seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã, de tal forma que os seus frutos são colhidos ainda hoje. E não obstante tantos ataques, as bases permanecem firmes, e evidentemente porque Deus operou o seu poder por meio da fraqueza daqueles 12 homens. O processo do treinamento. Jesus executou um treinamento processual aos seus discípulos, ou seja, até que fosse chamado de apóstolos pelo Senhor. Eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Primeiro, em um primeiro momento, acompanharam Jesus para ouvi-lo, mesmo sem um compromisso permanente. Em segundo momento, é possível identificá-los sendo encorajados a deixar tudo para seguir a Jesus integralmente. E terceiro, por fim, esses 12 são separados de entre os demais, sendo designados a representar a Cristo e a realizar obras miraculosas, vindo a ser chamados de apóstolos. Esse processo, que durou aproximadamente 18 meses, isto é, 1 ano e meio, foi cumprido com a ação exclusiva de Jesus em pontos centrais da personalidade de cada um dos discípulos. Pois, embora eles tenham vivido numa espécie de comunidade e tenham sido tratados assim, o Senhor também os tratou na individualidade deles. Por exemplo, Jesus teve de atuar no sentido de, primeiro, abrir-lhes a visão espiritual para que pudessem compreender que estavam envolvidos em um projeto espiritual e que, por sua vez, era infinitamente maior do que eles. Segundo, reduzir a pó o egoísmo, a soberba e a prepotência que eram muitas vezes vistos em disputas internas por posição, contrariando em muito ao verdadeiro espírito do cristianismo e, com isso, tornando-os humildes para o trabalho. Terceiro, desenvolveu neles a verdadeira fé e o fortaleceu-a ao longo do treinamento.
Quarto, confrontou-os quando foram apáticos diante da urgência e seriedade daquilo com que estavam envolvidos, ou seja, o aspecto eterno da missão. E quinto, não deixou de dar a eles a devida condição espiritual para que exercessem o ministério, sem ofensas e sem menosprezo. Jesus nunca deixou de tratar a lentidão com que os discípulos muitas vezes trataram as coisas espirituais. Não se furtou do dever de adverti-los e até de repreendê-los veemente, inclusive em público. No entanto, em amor verdadeiro, apesar das muitas fraquezas dos seus discípulos, o Senhor insistiu, investiu e tratou de usá-los no seu reino. O resultado do treinamento. Ao olhar para a história da igreja, é inevitavelmente que serão encontrados inúmeros problemas, fases que envergonham o crente indistintamente. Não há como negar, contudo, o sucesso da Igreja de Cristo ao longo do tempo, e isso, ainda que em partes, se deve ao trabalho realizado pelos discípulos que foram treinados pelo Senhor Jesus. Todavia, o sucesso do trabalho realizado por esses homens que foram extraordinariamente usados por Deus não foi casualidade e nem tampouco pela capacidade de cada um, mas isso foi possível porque o Senhor otimizou todos os ensinamentos que foram impressos no interior de cada um deles durante o período de treinamento, e isso pela ação direta do Espírito Santo que já havia sido prometido pelo próprio Senhor. Conforme prometido, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que aguardavam ansiosamente, em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. E sob esse poder, eles puderam romper com as amarras que os prendiam e impediam de avançar na evangelização e avanço da igreja. Não restam dúvidas, portanto, de que esse acontecimento marcou um novo tempo na história dos discípulos e, consequentemente, da igreja. Ainda que os seus discípulos tenham fugido como ovelhas perdidas e sem pastor quando Jesus foi preso, crucificado e morto, parecendo inclusive que o que haviam aprendido no treinamento deixara de fazer sentido, o Espírito Santo, além de reacender a chama apagada, também os encheu de poder, materializando assim todos os ensinamentos por eles absorvidos na companhia de Jesus. Os discípulos, portanto, foram encorajados a avançar em direção ao alvo de implantar o reino de Deus em todos os lugares. Como sempre, a escolha de Jesus deu certo. O treinamento funcionou eficazmente e os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo a realizar a obra para que foram designados. Uma liderança discipuladora. O que seria uma liderança discipuladora? Na intenção de oferecer uma resposta, ainda que bem resumida e objetiva, faz-se necessário o apontamento de elementos que fazem parte da dinâmica do discipulado. Nesse caso, discipulado é o ato de discipular, ou seja, de trabalhar na formação do caráter cristão em alguém. O processo de discipulado é composto, em primeiro lugar, pelo discipulador, que é quem possui condições espirituais e intelectuais para orientar, ensinar e conduzir novos discípulos de Cristo ao conhecimento das Escrituras e entenderem que todo o ensino deve resultar na vida prática. Em segundo lugar, pelo discípulo, que é aquele que, ao ouvir o chamado de Cristo pelo seu evangelho, passa a caminhar com ele e recebe orientações do discipulador, cuja missão principal é apontar Jesus como modelo maior a ser imitado. Jesus orientou aos seus discípulos que fossem às nações para fazer discípulos em todas elas,
conforme registra Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus foi um líder discipulador. Afinal de contas, o maior e principal propósito do treinamento dado aos seus discípulos foi o de imprimir em cada um deles as verdades eternas de Deus, por meio da qual as demais coisas de certo seriam cumpridas naturalmente. Sendo assim, o período em que Jesus caminhou com os seus discípulos deve ser considerado como um tempo de profundo discipulado. Jesus e o discipulado. A relação entre Jesus e os discípulos pode ser definida como indissolúvel. Isso mesmo. O discipulado é uma ideia de Jesus e não somente isso, é o âmago da vida cristã e só pode existir porque Cristo existe. A falta de compromisso e envolvimento com o discipulado vislumbra a ausência do verdadeiro cristianismo e, consequentemente, do próprio Cristo. O discipulado é, na sua essência, parte do cristianismo, pois foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo esteve envolvido no trabalho de discipular, tanto os que o seguiam, como também os apóstolos que receberam um treinamento mais direcionado e específico e que deve ser encarado como uma forma de discipulado. O líder cristão deve ser alguém comprometido com o discipulado. Afinal de contas, o desenvolvimento e o crescimento dos seus liderados são a sua responsabilidade, sem contar o dever que tem de propiciar a oportunidade para que surjam novos líderes. A relação de Jesus com os seus apóstolos é uma demonstração perfeita da dinâmica de uma liderança fundamentada, discipuladora, e isso por razões óbvias, tais como: primeiro, Jesus dedicou o seu tempo para ensinar aos seus discípulos. Segundo, Jesus entrou na vida dos seus discípulos e permitiu que eles entrassem na sua vida para o processo de treinamento. Terceiro, Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo pelo exemplo, como no episódio em que lavou os pés dos seus discípulos, conforme registra João capítulo 13, versículo de número 1 ao versículo 15. E conforme se vê na afirmação de que ele ensinava como quem tem autoridade, pois praticava aquilo que ensinava. E quarto, os discípulos foram tão influenciados pelos ensinos e pela vida de Jesus que, de acordo com as palavras de Pedro, não desejavam estar em outra companhia que não fosse a do Mestre, conforme se lê em João capítulo 6, versículos 60 a 69. Portanto, o Senhor Jesus inquestionavelmente teve uma profunda e indissolúvel relação com o discipulado. Desde a sua natureza, foi ele quem o estabeleceu, e os seus métodos, ele coloca-se como modelo de discipulador, e os seus resultados, a edificação e a salvação pertencem a Deus. O modelo do discipulado de Jesus. Antes de refletir sobre a liderança de Jesus, sobre a ótica de uma cultura de discipulado, é necessário destacar que cultura pode ser entendida como um conjunto de crenças, valores e práticas compartilhadas que determinam a maneira de uma comunidade enxergar o mundo e comportar-se nele. No que se refere à cultura de discipulado, trata-se de pensar numa prática tão natural do discipulado que independe das condições estruturais, ou seja, essa cultura realmente existe quando os membros tomarem a iniciativa para amarem e beneficiarem espiritualmente uns aos outros. Em outras palavras, e de maneira bem direta e objetiva, a cultura de discipulado não é
um programa a ser executado numa determinada igreja, mas sim algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como o seu Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas. Sendo assim, o líder genuinamente cristão é aquele que estabelece o modelo deixado por Jesus como seu padrão de referência. O compromisso de Jesus foi tão grande com o discipulado que, mesmo em momentos de elevada aflição, ele não deixou de crer e de servir de modelo aos seus liderados. E tudo isso porque desempenhou a sua liderança sob o princípio da cultura de discipulado. O treinamento que o Senhor ofereceu e desempenhou na vida dos seus liderados tem, portanto, íntima relação com a cultura de discipulado e deve seguir de modelo a ser seguido. O líder discipulador. Esse capítulo é concluído com análise sobre a importância de o líder ter características e qualidade de um discipulador, pois é somente assim que a sua liderança não será vista e nem tratada como algo rígido e irrelevante. O líder cristão precisa autoavaliar-se constantemente e saber que, antes de administrador, ele é um líder espiritual, cuja principal função é apontar o caminho e guiar os seus liderados no caminho. Jesus foi um líder que deixou o modelo a ser seguido, principalmente aos líderes cristãos, no sentido de que, como discipuladores, devem, primeiro, dedicar-se aos outros, segundo, honrar e aceitar os outros, terceiro, instruir os outros, quarto, ser compassivos e prontos a perdoar, e quinto, encorajar os outros. Note que o líder discipulador não busca o próprio benefício, mas sempre está interessado no bem do outro, isto é, do seu liderado, sempre com o objetivo de gerar Cristo nele. Além disso, o líder discipulador tem consciência da sua incapacidade e, por isso, depende inteiramente de Deus, além de compreender que a formação do caráter de Cristo nos seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses, e nem mesmo de vários anos, mas sim um trabalho de uma vida inteira. Conforme tem sido analisado nesse capítulo, Jesus foi um líder que se preocupou com o bem-estar das pessoas, razão porque se dedicou em treinar e preparar os seus discípulos. A própria relação entre os apóstolos Paulo e Timóteo reafirma que o discipulado e o treinamento ministerial são uma tarefa para a vida toda, pois as cartas que o apóstolo escreveu e enviou ao seu filho na fé nada mais são do que um exemplo de discipulado avançado, em que um pastor mais experiente está orientando e cuidando de um pastor mais jovem, conforme se vê nas cartas que Paulo enviou a Timóteo. E a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: nessa lição aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O mestre chamou aqueles que foram os seus apóstolos e se dedicou em treiná-los, preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou os seus apóstolos para a tarefa a que eles foram incumbidos. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 9, lição bíblica jovens, quarto trimestre, que trouxe o título O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus.
E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, voltaremos aqui para trazer o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, que vai trazer o título Uma liderança chamada para restaurar. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.